Nós já vimos o uso da função de soma. Por exemplo, para somar os números de B2 a B7, podemos vir aqui, marcar soma, e na célula B8 nós temos automaticamente os demais elementos marcados dentro da função de soma, e selecionando Enter, nós temos a soma dos 6 elementos. Vamos agora ver um pouco sobre as demais funções disponíveis e também como selecionar apenas alguns elementos e alguns detalhes desse tipo de operação. Além da soma, nós temos a média, que é relativamente óbvia. Em vez de soma é média, aqui B2 a B7, nós temos a média dos 6 elementos. O terceiro item imediatamente disponível aqui é contar números, que significa que ele mostra o quê? Quantos elementos fazem parte daquele agrupamento. Então, contar números entre B2 e B7 nos dá o número 6. Se nós selecionarmos contar números de B1 até B7, da mesma maneira, como vendas não é um número, ele mantém a informação de 6 números dentro do grupo que nós marcamos. O quarto item, max, coloca a função máximo, que simplesmente mostra o maior dos números do agrupamento. E min, contrapartida, é a função mínimo, mostrando o menor dos 6 números. No entanto, no caso em questão, nós queremos a soma do primeiro trimestre, ou seja, não os 6 números que por default ele mostra, mas apenas os 3 primeiros. É muito simples fazer isso. Ao colocarmos o soma e ao ele selecionar esses 6 números, nós podemos marcar, por exemplo, o primeiro deles, descer com o mouse e definir apenas soma de B2 até B4. Observe, porém, que quando nós saímos do comportamento default, que seria B2 a B7, e fazemos uma soma diferente, no caso B2 a B4, nós temos um sinal verde no canto superior esquerdo da célula. Ao selecionarmos a célula, temos um ponto de exclamação que contém um aviso. A fórmula nessa célula refere-se a um intervalo que tem números adjacentes a ele. Ou seja, temos esses 3 números aqui, que estão dentro do cálculo da soma, mas existem outros números, como por exemplo o quarto número, 28.000, que nós optamos em não incluir na soma. O Excel não sabe, a priori, se isso foi proposital ou foi um erro, então ele nos coloca esse aviso. Nós podemos, ao clicar aqui, corrigir o problema, se fosse de fato um problema, ou marcar para ignorar o erro. Mas esses avisos são úteis, até porque é perfeitamente possível que em determinados momentos estejamos fazendo somas médias e não estejamos contando todos os números, ou façamos a inclusão de um novo número que deveria fazer parte de uma soma, de uma média, de outra operação, e esse sinal nos dá um aviso importante a respeito. Assim como nós mostramos essas 5 funções que vem aqui, existem inúmeras outras funções que nós veremos em etapas seguintes do nosso curso.